Olha, o judiciário brasileiro, como os demais poderes, precisou se adaptar, claro, às restrições das atividades por causa da pandemia. A Justiça também tem atuado e se posicionado de maneira decisiva em questões que envolvem ações de combate à Covid-19. Sobre esse e outros assuntos, eu converso com o presidente da Associação Nacional de Desembargadores, o desembargador Marcelo Boatem. Bom dia, presidente. Obrigado por estar conosco aqui nesta manhã. Bom dia, muito obrigado a você, Cabalau, pelo convite, pelo telespectador da Mirante. Estamos aqui para responder o que for preciso. Obrigado, desembargador. O desembargador, que é desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, mas é maranhense, para quem não sabe, né? 40 anos do Rio de Janeiro, mas vivo aqui, venho muito aqui, minha família toda daqui. E hoje presidindo uma associação, que é a Associação Nacional de Desembargadores, a única associação de desembargadores no Brasil, né? Nós congregamos cerca de 2.300 desembargadores contra 15 mil juízes. Então, os desembargadores dos TRTs, dos TJs, Tribunais de Justiça, e os TRFs. Então, como somos a única associação nacional a defender tão somente os desembargadores, portanto, a segunda instância. Desembargador, o judiciário, como os demais poderes, precisou se adaptar às restrições provocadas pela pandemia. O trabalho remoto foi adotado, os tribunais. A justiça conseguiu manter a sua rotina, conseguiu manter a sua produtividade durante a pandemia? Boa pergunta. Sim, nós somos obrigados, por conta da pandemia, a continuar trabalhando. Os tribunais que tinham um bom parque de tecnologia, TI, prestaram um bom serviço, mas não estavam preparados especificamente para essa gama de dados que a gente passou a tratar. Há muitos bugs, né, problemas que você não consegue por conta da quantidade de dados, e continuamos e prestamos a jurisdição. O judiciário ficou meio que emparedado nessa pandemia, porque várias causas foram parar no judiciário, várias. Houve aumento muito na produtividade de ações? Muito aumento. Principalmente nos habeas corpus, todo mundo alegando que não podiam ficar presos por causa da Covid. No caso da violência doméstica, Cabalau, uma coisa grave. A violência doméstica cresceu muito por conta da pandemia, por conta do acolhimento residencial. Divórcio, separação. E houve, então, no meu entender, um aumento exponencial. Para você ter uma ideia, Cabalau, todos os processos praticamente hoje, cerca de 95% dos processos, há um capítulo específico da pandemia. Sim. Da pandemia. Específico? Então, específico. Alimentos, que a mãe que quer receber mais por conta da pandemia, o pai que quer deixar de pagar tanto por conta da pandemia, o aluguel, os shopping centers, os aluguéis, eles estão conseguindo pagar os aluguéis, mas os shoppings estão querendo receber. Então, uma coisa aumentou bastante. Como que a Justiça teve que lidar com esse aumento e, ao mesmo tempo, não causar um acúmulo de processos e lentidão, que já é uma crítica sobre o Judiciário, lentidão nos julgamentos? Como que a Justiça está lidando com essa situação? É bem difícil, Cabalau, porque todo mundo sabe, eu acho que esse novo normal não pode ser um eterno normal. Esse novo normal não pode ser um eterno normal. Isso é uma fase. Sim. Nós temos que voltar. O poder judiciário, o poder como qualquer um tem que se apresentar, não pode ser omisso. E a gente não foi omisso. Não estou dizendo que fomos omissos. Sim. Mas temos que nos apresentar, voltar. O município pequeno está lá o prefeito, o vice-prefeito, está lá a Câmara de Vereadores, e o juiz não pode estar fora da comarca. O cidadão precisa encontrar o juiz na comarca. É a garantia de direitos ali. Pelo menos ele encontra ali aquela garantia de direitos. O que eu acho, Cabalau, é que o aumento efetivamente da distribuição foi muito grande. O que se diz é que parece estar sendo enfadonho essa prestação da jurisdição atrás de uma telinha. Entendo. Essa é uma discussão. As partes estão reclamando, os advogados estão reclamando. Então, eu acho que a gente precisa voltar. E respondendo objetivamente, aumentou a distribuição, aumentou a produção, mas eu não sei quanto à qualidade dela. Mas sim.
estamos aí tendo que responder dessa maneira. Bom, espera-se que acabe a pandemia, mas acredita-se também que muito desse modelo de trabalho, modelo remoto, deve permanecer, isso em todas as áreas. Esse novo normal, pode-se dizer assim, do trabalho remoto, do trabalho na telinha, ele vai fazer parte, de alguma forma, ou em algum aspecto, do judiciário pós-pandemia, ou o senhor acredita que sim ou que não? Vou te responder dizendo o seguinte, eu quero muito que esse seja uma exceção. O que permanecer deste modelo seja uma exceção. A regra seja o juiz na comarca, o juiz na vara, atendendo as partes, atendendo o adolescente infrator, atendendo a criança, atendendo o marido e mulher que estão a se divorciar, que estão se separando, que fique mediando essa história. É verdade, vai ficar assim. É bom que fique alguma coisa, né? Mas existem atos judiciais que não podem continuar, não podem. Do tipo uma audiência de instrução e julgamento, você vai ouvir as partes. Hoje você está ouvindo as partes, ou ouvindo as testemunhas por via tela, e já estão falando que há alguma fraude, inclusive. Pessoas passando a resposta por baixo da mesa para a testemunha responder ao juiz que está em outro lugar. E você não está vendo isso. Então, é muito complicado o amplo direito de defesa nisso aí, pode ser questionado. Desembargador, fala-se muito sobre danos que a politização da pandemia possa causar a todo esse contexto nacional, inclusive politização no judiciário também. O senhor acha que tem havido excesso de posicionamento político nas ações contra a Covid-19 no Brasil? A maior resposta que eu vou te dizer dessa, no meu entender, como cidadão e obviamente como magistrado, não deixo de ser, é uma CPI. A politização do vírus, ela é tão maiúscula, ela é tão evidente, que se tem uma CPI. Talvez o único país no mundo, como se a pandemia ficasse nas nossas fronteiras. Essa pandemia planetária. A pandemia da Covid é planetária. Não vejo, me parece que não tem notícia nenhuma de uma CPI para investigar. Eu acho que, respondendo sinceramente, houve um excesso de politização do vírus. E esse excesso da politização do vírus acabou desfocando, talvez, o grande combate ao vírus. Sim. Você perde tempo, perde energia, perde calor nessa história. Então, eu tenho um artigo que eu publiquei recentemente num jornal de grande circulação, o Globo, dizendo exatamente, perguntando se a gente deveria ter CPI ou cuidar das vítimas. E pedia naquele artigo uma trégua para a gente recolher os cacos, né? O que a gente viu, o que a gente está vendo diariamente aí, uma inquirição, uma CPI que faz uma inquirição muito forte, né? Muito desmedida, talvez, não sei se tem muito respeito com a pessoa. O ministro foi lá anteontem, ministro da Saúde, um homem médico, foi violentamente questionado sobre algumas questões. Não havia necessidade dessa maneira. Desembargador, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria a sua opinião pessoal sobre a maneira como o Executivo tem conduzido, nas esferas do Executivo, né, federal, municipal, estadual, tem conduzido as ações contra a Covid, como, por exemplo, os decretos, as restrições. Como é que o senhor analisa esse posicionamento? Cabalau, essa é a pergunta que vale $1 milhão. Excelente. Cabalau, eu vou falar uma coisa para você. Cada país tem a sua vicissitude. Cada país tem sua característica. Nós somos um país pobre. Nós somos um país, Cabalau, que 97% da população brasileira ganha até 2 salários. Isso é uma loucura. Você não pode fechar toda uma atividade comercial, uma atividade empresarial, porque você vai causar demissão, vai causar desemprego, vai causar desconforto para a família. As pessoas no Brasil, Cabalau, a grande maioria, ela precisa trabalhar de dia para comer de noite. Nós podemos combater o vírus, talvez com outras medidas, o álcool, a máscara, o distanciamento social. O que adianta você fazer isso? Você encontra o metrô lotado, os ônibus lotados. Quer dizer, não é possível isso. Então, eu me preocupei muito com esses decretos. Esses decretos tiraram a possibilidade de poder de ir e vir. E olha, Cabalau, vou falar uma coisa para você. Existem 2 tipos de homem, o livre e o não livre.
Nós fazemos parte de um país livre. Portanto, nós precisamos mostrar e dizer que a democracia brasileira ela é firme, que precisamos combater o vírus, mas que não precisamos destruir o vírus, mas não precisamos destruir a liberdade. Presidente da Associação Nacional dos Desembargadores, Marcelo Boatem, muito obrigado por nossa conversa. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, Gabalau, a todos vocês. Muito obrigado. Uma ótima sexta, um ótimo fim de semana a todos. De volta com você, Soares.